Olá, boa noite. Você já pensou em classificar os políticos em um ranking? Pois é, a ideia até que não é nada mal, né? E foi exatamente isso que um grupo de empreendedores fez. E para falar sobre este assunto, eu converso hoje com o diretor executivo do Ranking dos Políticos, Renato Dias. Boa noite, Renato. Bem-vindo. Boa noite, Roberta. Muito obrigado pelo convite. Que ideia foi essa de fazer um ranking dos políticos? O que é o ranking dos políticos? O ranking é uma plataforma que analisa e classifica a atuação de políticos como deputados federais e senadores. Então, o Legislativo Federal, que é um tipo de político que o brasileiro não conhecia tanto, pelo menos até as últimas eleições, né? Acho que agora as pessoas estão prestando mais atenção em quem votar para deputado e senador. Então, a ideia partiu de uma necessidade dos fundadores, que estavam procurando informações para escolher o voto, em quem votar, em deputado e senador, numa eleição em 2010. E aí eles tiveram muita dificuldade para encontrar essas informações, não sabiam o histórico dessas pessoas, não tinham referências ali com fontes boas de informação. E neutras, né? Fontes neutras. Exatamente. Então, quem falava deles falava sempre com algum viés ou com algum interesse por trás. E aí eles tiveram a ideia, não, vamos nós fazer então um ranking, colocar ali todas essas informações mais relevantes sobre os políticos e aí ser uma fonte de informação para todo mundo que passe por essa dificuldade. Tanto na hora da eleição, como também durante o mandato, para saber o que cada um está fazendo lá em Brasília. E o objetivo principal foi esse, na verdade, esclarecer as pessoas sobre cada um. Isso é referente em todos os estados do Brasil? Os deputados e senadores de todo o Brasil, então 513 deputados, 81 senadores. E aí o objetivo é separar o joio do trigo, né? Saber o que cada um fez. Às vezes a pessoa fala alguma coisa, você tem onde consultar, ver como ele votou nas matérias mais importantes, quanto ele gasta daquela cota parlamentar, se ele tem processos judiciais, enfim, tudo aquilo que a gente quer saber sobre os políticos num lugar só, ao invés de você ter que ficar pulando de site em site procurando essas informações. E todos esses aspectos que você está mencionando, eles são alimentados por quem? Pessoas específicas? O nosso site ele é integrado com os sites do Senado e da Câmara. Então, as informações vêm automaticamente, diretamente da fonte oficial. Então, tudo que está lá tem uma origem que a mesma informação que você encontra no ranking dos políticos é a que vai estar no site da Câmara. Mas no nosso site é uma coisa muito mais organizada, mais fácil de encontrar. O site oficial, às vezes você tem que apertar vários links, você não encontra. A gente não sabe até se é de propósito, às vezes, né? Mas a gente faz justamente esse trabalho de organizar essas informações e aí também a partir dos processos judiciais, que aí seria nos tribunais, né, que estão essas informações, a gente junta tudo isso e coloca no site do ranking. Até porque nesses sites oficiais você tem a informação cedida pela assessoria do parlamentar, né? Então, dificilmente vai ter alguma informação contra ele, né? Aí você está falando da questão dos... Isso, dos processos a gente pega nos tribunais e no site da Câmara e do Senado vai ter lá quanto ele gastou, se ele faltou ou não, e os votos dele nas decisões do Congresso, né? Se ele votou a favor ou contra as matérias que são votadas lá em Brasília. Esse site, então, a gente pode dizer que ele é totalmente imparcial? A questão da parcialidade, Roberta, funciona assim. Nós temos alguns critérios do ranking que são bem indiscutíveis, né? Então, vamos falar um pouquinho dos critérios. A falta nas sessões do plenário. Então, aqueles que faltam ao trabalho perdem pontos. A gente concorda que todo mundo vai achar isso um bom critério. A parte dos gastos. Então, os políticos que economizam o dinheiro público, que gastam menos da cota parlamentar, com gasolina, com xerox, com passagem aérea, assessores, tudo isso é levado em conta. Aqueles que gastam menos também são recompensados no ranking. Aí a questão dos processos judiciais. Então, os que têm ficha limpa têm uma posição melhor no ranking, aqueles que respondem a processos vão tendo pontos descontados. E aí a gente tem um critério que é o que a gente chama de qualidade legislativa, que é como ele vota nas principais decisões do Congresso. E aí você pode ter uma opinião diferente sobre alguma votação. Como é que a gente resolve isso? Nós temos um conselho de avaliação de leis, que é formado aí por cerca de 25 a 30 profissionais do mercado, advogados, cientistas políticos, economistas, pessoas com reconhecida capacidade nos seus mercados, e lá no site você vê quem são essas pessoas. E aí a gente analisa as votações, Roberta, levando em consideração principalmente 3 aspectos. O combate à corrupção, o fim de privilégios e uma maior eficiência da máquina pública. Então, por exemplo,
fim do foro privilegiado. A gente acha que é algo importante, que é algo que traz benefícios para o Brasil, né? Fim da corrupção. Então, os que votaram, a gente teve a votação no Senado. Senadores que votaram a favor do fim do foro privilegiado ganharam pontos no ranking. Outro exemplo, fundão eleitoral, aquele fundo de dinheiro público que eles criaram para bancar as campanhas eleitorais. O Conselho do Ranking também entende que isso não deveria acontecer, algo que o dinheiro deveria ser usado para outras coisas, saúde, educação, segurança. Então, quem votou a favor do fundão perdeu pontos, quem votou contra ganhou pontos. Então, é assim que funciona, juntando todos esses critérios, a gente tem a pontuação do ranking. Essas informações, elas estão sendo alimentadas no site desde quando? O site está no ar desde 2012, então a gente já passou aí 2 eleições, né? E agora que a gente está começando uma nova legislatura, então o site está zerado, a gente acabou de colocar aí todos os novos congressistas, e aí agora, a partir desse ano, à medida que as coisas forem acontecendo, os gastos, as faltas, as votações, os políticos vão ganhando pontos e aí a gente vai ter a classificação. Então agora está super fresco, está começando, está todo mundo ali embolado, e aí ao longo do tempo a gente vai ter mesmo a classificação do ranking com esses critérios que eu comentei. Você acha que de alguma forma o ranking dos políticos ajudou a melhorar a política do país na questão das eleições? Olha, a gente está sentindo que sim, Roberta. A gente teve mais de 6 milhões de consultas na época da eleição, então foi um pico assim muito alto mesmo no ano passado. A gente tem um feedback dos políticos nos procurando, então é algo que antigamente a gente tinha que ir lá bater na porta, apresentar o projeto, falar como é que funcionava, só que hoje inverteu essa mão. Então eles estão dando importância, eles nos procuram, a gente faz uma premiação para os melhores colocados do ranking, que isso é algo, acho que é algo importante também. Você falar só mal dos políticos não resolve o problema. Sim. Né? Falar que todo mundo não presta, que só tem ladrão. Porque eles estão lá e alguma coisa eles vão ter que fazer, né? Eles não dá para tirar eles. E aí você tira o incentivo daqueles que são honestos, daqueles que estão bem intencionados. Se você coloca todos no mesmo saco, você perde a razão de alguém querer estar lá. Então a gente reconhece os bons trabalhos, a gente faz um prêmio anual para os 30 melhores, que seria aí os 5% melhores de Brasília. Então a gente percebe que eles estão dando mais importância para o ranking, a audiência do site está subindo e a gente quer ser aí uma referência. Quando alguém falar o nome de algum deputado ou senador, você vai lá no site do ranking dos políticos e puxa toda a informação que você quiser sobre ele. E esses 5% de bonzinhos, qual a premiação que eles recebem? Não tem uma premiação em dinheiro, não tem nada nesse sentido. A gente faz uma cerimônia, uma entrega de um troféu e é algo que os políticos vão poder usar para mostrar para os eleitores ali como um selo de qualidade, para mostrar que eles estão fazendo um bom trabalho e tem ali o porquê, né? De onde vem aquela pontuação dele. Então, eles podem usar isso como uma forma de reconhecimento, passar isso para a imprensa, para os eleitores dele, e aí ser, como eu disse, um selo de qualidade. Não tem nenhuma premiação diferente disso, além do que um troféu e uma cerimônia lá em Brasília. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o ranking dos políticos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o ranking dos políticos e eu converso com o diretor executivo, Renato Dias. Renato, a gente está entendendo um pouquinho melhor o que é esse site e você falou que as informações elas são alimentadas por um grupo de pessoas de acordo com o site oficial e alguns tribunais, enfim, né? Agora, a população, de uma forma geral, ela tem como participar da construção desse site? Sim, os internautas eles podem participar comentando no perfil dos políticos, dando opiniões sobre o trabalho que eles estão fazendo. A gente tem aquele sistema de estrelinhas para você dar uma nota para o político, como a gente vê aí em sites de produtos, de hotéis. Você pode também classificar e ver ali qual é a média das notas que ele está recebendo, né? E tem uma outra ferramenta muito legal, Roberta, que é o que a gente chama de Meu Ranking. Eu comentei no bloco anterior que a gente avalia ali as votações dos políticos lá em Brasília. Então, às vezes pode ter uma votação que o eleitor não concorda com a análise que foi feita pelo ranking, né, pelo nosso conselho. Sim. Então pode ter alguém, por exemplo, que acha que o fundo eleitoral é algo importante para ser ali o financiamento das campanhas e tal. Então ele pode alterar esse critério. Ele inverte aquela lógica de quem votou a favor perder pontos e quem votou contra ganhar pontos. E aí ele aperta um botão e ele tem um ranking personalizado, de acordo com aquilo que ele acredita.
Isso vale para a reforma trabalhista. Mas aí só ele vê isso? Só ele vai ver isso. Ah, tá. Não fica Não publicado fica para público, todo mundo. não fica público. É o que a gente chama ali de meu ranking. A gente tem um ranking oficial, que é baseado nas premissas do nosso conselho para esse quesito das votações, mas ele pode fazer um ranking pessoal, ele pode discordar de tudo, se ele quiser, ou de uma ou outra votação que ele pense diferente do que foi a conclusão do nosso conselho. Então, ali a gente vai ter reforma trabalhista, o impeachment, PEC do teto, todas essas votações importantes foram analisadas e agora, em 2019, a gente também vai ter muita coisa importante, né? Previdência, reformas tributárias, reforma política, todos esses grandes temas nacionais, com certeza, vão ser avaliados pelo ranking e você vai poder ver como cada político votou quando isso for a votação lá em Brasília. Quer dizer, você tem um ranking geral onde ele é público para todo mundo vê a classificação desses políticos. Agora, se eu quiser reconhecer um político que me representa, de acordo com o que é importante para mim, eu faço o meu ranking, é isso? Isso, você pode alterar, você customiza esse critério das votações. De acordo com o que é importante. De acordo com aquilo que você acredita. Então, a gente acredita, Roberta, que se não tivesse esse quesito, o ranking não teria muita validade. A gente vê só quem falta menos, quem gasta menos. A gente acha que isso é uma obrigação, né? E quem é honesto, são obrigações de cada um. Então, para você realmente diferenciar um do outro, a gente tem que ter essas grandes decisões do Congresso que afetam a nossa vida. Citando um caso aqui, a gente fez até um teste, né? Se tirasse isso daí, o Tiririca ficaria em primeiro lugar. Nada contra o Tiririca, ele tem seus eleitores, ele é honesto, ele não falta e ele gasta pouco. Mas a gente acha que não seria algo tão útil do que a gente incluir esse quesito das votações, que ainda mais no momento em que o Brasil está passando, que precisa tanta coisa ser feita para diminuir a burocracia, melhorar o ambiente de negócios, você poder ter mais empreendedorismo, você ter um Estado que não seja tão intervencionista na vida das pessoas. Então a gente coloca esse critério e a pessoa pode fazer ali o seu próprio ranking se ela discordar de uma ou outra votação ou até de todas, se ela preferir. Agora, a interferência dos internautas, ela é em relação aos quesitos, né? Por exemplo, a pessoa ela pode fazer algum comentário em relação ao político? E aí eu te pergunto o seguinte, porque daí não fica uma coisa muito, entre aspas, certa. Por quê? Porque a gente pode ter alguns partidos políticos agindo de má fé. Ah, vou falar a favor ou vou falar contra, vou derrubar esse? Sim. Enfim, como distinguir isso? Isso pode acontecer, a gente pode ter aí os exércitos, né, da internet. Sim, e a gente sabe que funciona assim, né? A gente sabe que existem e que atuam, mas quando alguém faz um comentário, ou mesmo na questão das estrelinhas, isso não afeta a colocação do político. Então, você pode até mobilizar muita gente para ir lá, ficar falando bem ou falando mal, isso não vai interferir na posição que ele está no ranking. Dele, É algo só para as outras pessoas poderem ver e avaliarem, darem sua opinião, ter uma interatividade. Então, a gente abre esse espaço até para o político poder ter acesso a essas informações também, ele ver como é que o público está reagindo, mas isso não vai afetar na colocação dele do ranking, entendeu? Vocês têm algum sistema de combate a fake news nesse sentido? A gente pode fazer a moderação desses comentários, né? E quando a gente percebe que tem algo ali que está orquestrado, ou que tem alguma perseguição, ou alguma mentira, alguma fake news ali que está sendo colocada, a gente apaga, a gente faz essa moderação para evitar esses excessos, porque não é justo que seja um espaço para esse tipo de coisa, né? Agora, Renato, por que um time de empreendedores resolveu fazer um ranking político? Isso que é o mais legal, Roberta. É algo totalmente apartidário, sem fins lucrativos, é só dinheiro do bolso deles mesmo. E eles queriam fazer algo para ajudar a população. A gente tem muitas iniciativas aí de filantropia, de projetos sociais que são feitos também com esse objetivo. Essa foi a forma que eles encontraram de fazer um projeto para dar um retorno para a sociedade, para ajudar as outras pessoas. E aí o que acontece? Se a gente consegue influenciar de uma forma positiva para que os bons políticos sejam reeleitos, os maus políticos saiam da política. A gente teve nessa eleição muitos figurões, por exemplo, que não foram reeleitos, né? Principalmente no Senado. Se a gente de alguma forma consegue contribuir para isso, o retorno para a sociedade como um todo, ele é imensurável, ele é muito grande. Às vezes é muito mais proveitoso como retorno aí de uma filantropia, uma lei boa que seja aprovada ou uma ruim que seja revogada, do que um projeto específico para você fazer para um grupo pequeno de pessoas, que tem o seu valor também, é claro, sem diminuir isso. Mas se a gente consegue, a partir de Brasília,
trazer essa coisa, essa melhoria dos serviços públicos, essa consciência da classe política, é a forma que eles encontraram de trazer um retorno para a sociedade. Então, esse é o objetivo, nada mais do que isso. A gente não tem receita de nada, só mesmo doações voluntárias dos fundadores e de outras pessoas que gostam do nosso projeto. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o ranking dos políticos. Nós voltamos já já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o ranking dos políticos e eu converso com o diretor executivo, Renato Dias. Renato, a gente está falando sobre esse projeto que foi criado e que, de certa forma, ele tem mudado a visão das pessoas em relação à política. O Luciano Souza, um telespectador, quer saber se esse resultado, o resultado das eleições, ele foi de acordo com o ranking mesmo, com o que estava proposto pelo ranking? Olha, a gente teve uma métrica muito legal que é a seguinte. Entre os melhores colocados do ranking, a taxa de reeleição foi 50% maior do que no Congresso como um todo. Então, assim, estar bem colocado no ranking aumenta a sua chance de ser reeleito em 50%. É um número que a gente passou até para todos os políticos, eles reconheceram que é uma coisa que ajuda, você tem ali algo para mostrar, você tem alguém que te acompanhou durante os 4 anos e te colocou numa boa posição. Então, difícil a gente taxar isso que realmente foi por causa do ranking, a gente acha que a gente ajudou de alguma forma, mas a gente conseguiu enxergar que os melhores colocados tiveram um bom desempenho na eleição. Ou seja, a gente pode dizer que o ranking espelhou a realidade que se formou, a realidade política. Sim, de alguma forma sim. A gente acha ainda que tem um longo caminho, né, para que realmente a gente consiga ver um resultado realmente fidedigno com o que a gente mostra no ranking. A gente está crescendo eleição após eleição, isso vai melhorando. Mas é importante dizer também que a nossa ideia do ranking é para que ele seja consultado durante todo o mandato, não apenas na época de eleição. Então, ali, semana a semana, a gente atualiza os gastos, as faltas deles, as votações de as grandes decisões do Congresso. Então, todos esses critérios, eles são atualizados constantemente. E aí o eleitor pode acompanhar e não esperar só na véspera da eleição para aí analisar e conhecer quem são os candidatos. Ele chega na época da eleição muito mais consciente, com muito mais base para dar um voto realmente com critério do que aquela coisa que, em que eu voto, pergunta para um parente, pega um santinho no chão. É isso que a gente quer acabar e a gente acha que está acontecendo no Brasil. Você acha que, de certa forma, a visão política tem mudado? A gente está falando que houve uma renovação, né? Sim. Será que essa renovação ela foi o suficiente para a gente ter uma nova forma de política? Eu acho que essa última eleição ela foi marcada por esse desejo de renovação, né? A gente ainda não consegue avaliar se foi uma renovação boa, ruim, acho que tem aí um tempo para ser feita essa análise, mas sem dúvida as pessoas queriam mudar. A gente não pode esperar que em uma eleição a gente já consiga ter toda a população consciente, sabendo o que está fazendo, mas foi um primeiro passo. Agora, o que a gente consegue perceber, sim, é uma maior participação na política de todo mundo. A gente teve um exemplo agora no começo do ano, que foi a votação para eleger o presidente do Senado. Sim. Né? Havia ali um Renan Calheiros, que todo mundo dava como barbada, certo, né? Queria ganhar aquela eleição. Houve a pressão popular, houve muita gente ali, internet, WhatsApp, ranking, outros movimentos, que pressionaram os senadores para que fizessem um voto aberto. Pelo regimento até do Senado seria um voto fechado, mas a pressão das ruas, a pressão popular, fez com que todos tivessem que abrir o voto e aí o Renan perdeu a eleição. Para nós é um claro reflexo desse tipo de movimento, desse tipo de envolvimento da população que até bem pouco tempo atrás não acontecia. Então a gente teve impeachment, a gente teve as eleições, a gente teve agora essa eleição no Senado, muita coisa acontecendo que mostra que a relação do brasileiro comum com a política está mudando, ela já mudou. E o nosso projeto é mais um desses sinais que mostram essa mudança e que a população pode usar para exercer a sua cidadania ali e pressionar os parlamentares quando achar que é o caso. A gente vê um posicionamento mais consciente da população, né? Vamos falar um pouquinho de política, então, Vamos já que lá. a gente está falando de ranking. Hoje, a gente vê o PSB muito mais como um partido de oposição, às vezes até tomando o lugar do PT. Você acha que isso pode vir a acontecer efetivamente? O que eu enxergo aí, falando a opinião minha, Renato, né? Não como ranking, mas o que a gente está enxergando é que a esquerda está se reorganizando, né?
Então, o PT sofreu uma derrota muito grande nessas últimas eleições. Apesar deles ainda terem uma bancada bem representativa, eles perderam cerca de 30 cadeiras lá dentro. O PSL agora se igualou, pode até ficar maior, dependendo ali das movimentações dos políticos. Então, existe ali uma reorganização da esquerda. PDT, com o Ciro, está tentando se tornar ali o protagonista, e os outros partidos, como o PSB, PSOL, PROS, enfim, esses partidos da oposição, está cada um ali tentando se encontrar para ver qual papel vai exercer daqui para frente, né? Então, acho que o PSB está dentro desse ambiente aí de tentar se encontrar e definir qual vai ser o papel de cada um. Mas você acha que ele é o protagonista principal desse cenário ou não? Difícil dizer por enquanto, eu acredito que não. Acho que ainda é o PT, a gente não pode menosprezar a força do PT. Você tem Rede, você tem PSOL, como eu disse, que eles têm muita voz, né? Seja na mídia, seja aí nos veículos de comunicação. Então, eu ainda acho cedo para definir quem vai ser esse protagonista. A gente tem que esperar mais um pouco. A gente tem que ver como as coisas vão acontecer, as votações, as discussões nas comissões e tudo isso. O que a gente viu, com certeza, foi essa mudança dos protagonistas. A gente não tem mais, o PSDB perdeu muito, o MDB, né, agora perdeu muito também, e o PT. Como é que esse jogo vai funcionar a partir de agora? Só mesmo alguns meses para a gente ter essa resposta. Agora, muitos militares foram eleitos, né? A gente pode dizer que foi a eleição dos militares. Foi. O que a gente pode esperar de bom, se é que a gente pode esperar alguma coisa de bom dos militares em relação à nova política agora? Eu acho que a aproximação dos militares, a gente tem coisas boas e coisas ruins também, né? Tem muita gente que a gente percebe que foi eleita só porque tinha ali um major alguma coisa, ou comandante tal, ou tenente alguma coisa. Pela tendência que a política estava tomando, pela tendência, pelo né? efeito Bolsonaro, Exatamente. Que foi um fenômeno ali que realmente ninguém conseguiu prever, que realmente até essa votação tão expressiva para trazer com ele uma bancada também. Por outro lado, em áreas mais técnicas, em áreas, por exemplo, dos ministérios, a presença dos militares até o momento, ela parece positiva. A gente tem ali pessoas técnicas, a gente tem pessoas que conhecem o Brasil, algo que nos ministérios dos governos anteriores, muitas vezes era naquele sistema do toma lá da cá. De você dar as vagas para os partidos, de você fazer algum agrado para conseguir ter alguma votação no Congresso, e isso realmente era algo muito ruim. Dentro do executivo, dentro dessas áreas mais técnicas, eu entendo que a presença dos militares é algo que até o momento tem se mostrado boa. Na parte ali dos congressistas, eu acho que ali a gente vai ter casos e casos. Tem militares que têm boa capacidade, que têm boa intenção e que têm um histórico que os credenciam, mas também há os casos, como eu citei no início da resposta, de pessoas que foram nesse bolo aí do PSL, do efeito Bolsonaro, e que eles também nem têm uma posição muito bem definida, né? O Bolsonaro está se colocando ali como um governo mais liberal, mais pró-economia, muito por conta aí dos planos do Paulo Guedes. Por outro lado, essas classes, geralmente, elas são mais corporativistas, né? Elas não querem perder privilégios. E é uma coisa... Agora essa questão da reforma da Previdência. A reforma da Previdência vai ser uma prova disso. Então, como é que eles vão reagir num momento como esse? Eles vão votar a favor da perda desses privilégios que eles defendiam? O próprio Bolsonaro, enquanto ele era deputado, ele defendia essa classe. Agora ele teve que mudar o discurso. De lado, né? É isso aí. Renato, muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí no Ranking dos Políticos. Obrigado pelo espaço. Até a próxima. A gente fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.